E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 27 de maio até o dia 2 de junho, aonde teremos a entrada da lua nova no signo de Gêmeos. Terça-feira, dia 27 de maio, a lua vai entrar em sua fase nova lá por volta das 00h02, durante o ascendente em Peixes. Tá? Então, nessa configuração de ascendente em Peixes, é claro que todo mundo tem Gêmeos em um setor específico do mapa. Não é todo mundo que tem ascendente em peixes, então isso aqui vale para um geral, principalmente para quem tem ascendente em peixes, né? Mas assim, lua nova, sol e lua no mesmo signo, certo? Então, sol e lua vão para casa 4 nessa configuração de mapa com ascendente em peixes. Gente, lua nova é um período de novos plantios, de novas oportunidades para que a gente alcance aquilo que a gente precisa, né? Novas ideias podem surgir para que um novo projeto cresça, né? E assim vai. Durante o ascendente em peixes, como o ascendente está em peixes, a gente tem que levar em consideração o seguinte: é um ascendente no signo de água, e sol e lua vão para uma casa de água, que é a casa 4, casa de câncer. Tá? Então, assim, apesar de ser uma alunação racional, né, que envolva assuntos do ar, por conta de Gêmeos ser um signo do ar mutável, ele traz essa questão de movimentar assuntos, pensamentos, comunicações. Essa lua nova, ela tá com uma pitada também emocional. Então, se a gente, por exemplo, tem algum assunto para comunicar, tem a ver também com questões que ficaram na nossa emoção, no nosso emocional, coisas que podem vir do passado também, mas que a gente precisa expressar para que aquilo tome um rumo, né? Apesar de ser lua nova, a lua nova também pode apontar pra gente, né, caminhos que podem trazer renovação para nossa vida. Então, por exemplo, se você quer um novo relacionamento, mas você ainda está apegado com questões e padrões de algum ex, de algum relacionamento passado, é um momento de você buscar ajuda ou então trabalhar dentro de si, né? O desapego daquilo que você vem plantando dentro de você mesmo. Ah, eu só tenho aquela ideia de relacionamento para mim e aquilo. Não, muda o conteúdo. Conhece pessoas novas, vai frequentar lugares novos, leia conteúdos novos, livros novos, pesquise coisas diferentes, né? Quando eu falo de Gêmeos, ele implica estudos. É um signo curioso, então há uma certa facilidade para estudos nesse período. E as pessoas ficam mais curiosas para aprender coisas novas também. Então, por exemplo, se você está saindo com alguém, ou você está conhecendo um amigo novo, enfim, se você tem um assunto novo, um assunto diferenciado, a pessoa ela pode ficar mais aí interessada. Né? Eu não tô falando para dar uma de coach, só falar coisa de gente inteligente, porque não é todo mundo que gosta disso não. Mas enfim, essa lua nova ela tá bem voltada pra gente cuidar de padrões emocionais através de novas direções mentais, novos assuntos, né? O que pode fortalecer também o nosso lado espiritual, porque ascendente em peixes, né? Peixes é um signo bem espiritual, apesar de ser de água. A água ela traz essa conexão com o inconsciente, então, consequentemente, a gente também move questões da alma, tá? E peixes também é um signo mutável, então é um momento de transformações, transmutação, momento de mudança ainda, apesar de ser lua nova. Lua nova, lógico, né? Como ela traz novas oportunidades, as mudanças também vêm com ela. Aí durante o dia, durante essa madrugada, amanhã, né? A Lua ela vai estar além de estar em conjunção com o Sol, ela também vai estar em conjunção com Mercúrio, Urano, sextil com Netuno e trígono com Plutão. Isso pode, aí, né, se a gente for dormir nessa madrugada, meia-noite, ou já estiver dormindo, isso pode movimentar sonhos. Então prestem atenção nos sonhos que vocês vão ter nessa terça-feira aí, né? Porque muitas revelações podem vir pra gente. E pode também, para algumas pessoas, pode acontecer que essa terça-feira haja uma certa dificuldade em dormir. Porque, gente, Gêmeos mexe com a cabeça, nosso cérebro,
questões aí mentais. Então é o seguinte, a mente ela fica acelerada e pode acontecer também da gente ter essa dificuldade em dormir, né? Então, só um alerta. Aí durante a tarde, a Lua ela só continua em aspecto com o Sol, ela fica sem aspecto em relação aos outros planetas. Deixa uma tarde criativa, né? Ainda sociável, porque Gêmeos é um signo altamente sociável. E à noite a Lua ela volta a fazer aspectos com outros planetas, né? Ela sai do aspecto com o Sol e ela forma sextil com Vênus, sextil com Marte e começa a formar conjunção com Júpiter. Isso fortalece aí questões de parceria, ajuda direcionamentos aí para, por exemplo, momentos de escolhas, tomar atitudes, né? Entre outras questões que podem também envolver parcerias de não só de trabalho, mas afetivas no geral. Quarta-feira, dia 28 de maio, temos a Lua ainda em Gêmeos durante a manhã e o início da tarde também. Então a manhã da quarta-feira ela tá bastante sociável ainda. Tá naquela sociabilidade, aquela troca de informações. Só que a Lua vai entrar em Câncer por volta das 14h33. O signo de Câncer, ele não é um signo tão sociável. Lógico que não estamos falando de pessoas, estamos falando de signo. Tem pessoas de Sol em Câncer que são pessoas sociáveis. Só que o signo de Câncer, ele traz uma questão mais emocional do que racional. Então pode ser um dia que, apesar do Sol estar em Gêmeos, né, a gente vai estar mais voltado para os nossos sentimentos. Então é válido que a gente comece aí, nesse dia, a escutar nossa intuição também. A intuição ela pode guiar mais o nosso caminho do que só ficar conversando. Muita conversa, gente, quando tá o Sol em Gêmeos, pode acabar dispersando nossa atenção, né? E daí, por exemplo, se tem momentos de estudos, momentos que a gente precisa estar mais sério ali, focado em alguma coisa prática, por exemplo, isso pode desfavorecer. É claro que depende dos aspectos no céu. Nessa quarta-feira, a Lua vai estar em conjunção intensa com Júpiter durante o dia, né? Júpiter ainda está em Gêmeos, mas está quase entrando em Câncer. Júpiter, ele traz essa sociabilidade, ele traz bom humor, certo? Ele traz pensamentos filosóficos em relação aos acontecimentos. A gente pode ter um teor aí de conselheiro para as pessoas, né? Ou as pessoas estarem procurando conselho de alguém, né? Mas também a Lua vai estar em quadratura com Saturno e quadratura com Netuno. Gente, isso deixa o nosso humor em oscilação. O signo de Câncer já é um signo bem de Lua, né? Exatamente, é um signo regido pela Lua. Então, tem hora que ele tá feliz, tem hora que ele tá triste, tem hora que ele tá com raiva, tem hora que ele tá sério. Com essas quadraturas junto aí, a oscilação ela fica mais intensa. Então essa quarta-feira ela tá altamente sensível, né? E oscilosa em questões de humor. Vamos só ter isso em consciência, porque pra gente não chamar as pessoas de chata ou falar, eu tô muito chato, a gente até pode estar, né? Mas, é algo que a gente está suscetível. Então, não tem tanta escolha, a não ser ter consciência disso e tentar controlar aquilo que você está sentindo e expressando. Quinta-feira, dia 29 de maio, Lua estará sem aspecto durante o dia. Gente, a quinta-feira ela tá mais introspectiva do que sociável, né? A quarta-feira estava mais sociável, apesar da oscilação no humor. Mas a quinta-feira, por ter a Lua sem aspecto, a gente fica mais introspectivo. Então é um momento para a gente ouvir o interior, nossa intuição. Entender os padrões sentimentais que estão ali movendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, o coração, né? E momentos de Lua em Câncer são momentos de atenção para a família. Então, alguma questão familiar pode estar ali apontando pra gente, né? Seja pra gente resolver ou pra gente dar um colo pra alguém. Então, é bom prestar atenção nisso.
Durante a noite a Lua fica em quadratura com Vênus, então Vênus que traz essa questão de parcerias, né, relacionamentos. Em quadratura pode dar uma certa dificuldade para a gente expressar o que a gente está sentindo, né, compartilhar daquilo que a gente está sentindo. Então a quinta-feira, dia e noite, tá numa vibe bem mais introspectiva do que sociável. Sexta-feira, dia 30 de maio, a Lua segue em Câncer durante a manhã, boa parte da tarde. A Lua vai continuar em quadratura com Vênus, vai estar em sextil intenso com Urano, vai estar começando a entrar em trígono com Saturno, trígono com Netuno e oposição com Plutão. Gente, a sexta durante o dia, ela vai estar voltada, né, pra gente compartilhar nossos sentimentos com pessoas, mais de uma pessoa. Ou a gente vai estar em momentos de grupo, meio que obrigados ali, pode ser uma escola, pode ser um trabalho, enfim. Ou esse Urano, né, que traz a conexão com grupos, ele pode nos apontar a reuniões, pode ser home office mesmo, mas a gente pode estar suscetível a pessoas. Então, assim, é interessante a gente pontuar o fato de o signo de Câncer, ele é um signo suscetível às emoções alheias também, apesar de ser um signo do eixo do eu, né? No mapa astral temos o eixo do eu, que são os signos que estão embaixo, e os signos que estão em cima, eu e o outro. Só que Câncer, por ser um signo de água, né, ele acaba sendo mais sensível no sentido de se conectar com a emoção alheia também. Então, gente, vamos tomar cuidado para acabar não puxando sofrimento alheio e achar que aquilo é nosso. Porque os aspectos estão fluidos, apesar dessa Vênus estar em quadratura ainda, né? Então, é só pra gente prestar atenção nisso e saber separar o que é nosso e o que é do outro. Fora isso, é um dia, assim, pra gente trocar ideias. Pode ser que ideias para projetos também fortaleçam o nosso trabalho nessa sexta-feira. Saturno tá ali, né? E o trígono com Saturno fica mais intenso durante a noite, assim como o trígono com Netuno e a oposição com Plutão. Isso deixa a gente mais pé no chão para lidar com assuntos difíceis. Pode ser assuntos emocionais, pode ser que, por exemplo, uma pessoa que precisa lidar com questões emocionais consiga falar sobre isso na sexta-feira à noite. Então, se você tem uma pendência com alguém, é o momento. E, gente, a Lua ela muda de signo também na sexta-feira. Então, por volta das 17h17, a Lua entra em Leão. E aí, o nosso humor, ele sai um pouco daquela introspecção. Não que Leão não seja um signo mais voltado para si, né? Mas Leão, ele tem um humor um pouco mais motivador, por conta de ser de fogo. Então, a gente fica mais criativo nesse sentido. Aí, a sexta-feira à noite, ela favorece mais para essa questão de trazer motivação ou encontrar motivação para nossa vida, ou trazer uma motivação para alguém e compartilhar isso com as pessoas. Esse Netuno e Plutão que estão ali na jogada, nos aspectos com a Lua, eles trazem intuição altamente aguçada, né? E, lógico, momentos criativos também. E os sonhos também, gente. De sexta para sábado, observem os sonhos. Quem puder, quem lembrar, anote as informações mais importantes, porque isso também pode ajudar a gente a entender algumas questões internas ou questões que estão em nossa volta. Sábado, dia 31 de maio, Lua segue em Leão durante todo o dia e noite. E a Lua estará em sextil intenso com o Sol durante o dia. Estará em sextil com Mercúrio e continuará na oposição com Plutão. Gente, Plutão, por ser um planeta mais distante ali, ele ajuda nas questões de mudanças. Então, quando está numa oposição, se você precisa de mudança em relação a alguém, isso fortalece, tá? Sextil com Sol e com Mercúrio traz alta sociabilidade, então a gente pode estar com um humor mais elevado nesse sábado, para interagir com família, para interagir com amigos, enfim. Vai estar bastante descontraído. E criativo também. Vamos deixar de lado essa questão, essa característica aí de Gêmeos e de Leão.
Durante a noite, a Lua segue em sextil com o Sol, sextil com Mercúrio, e vai começar a formar conjunção com Marte. Então, sábado à noite ele está mais agitado do que o dia. Essa conjunção com Marte pode deixar a nossa noite mais assertiva no sentido de tomar atitudes. A gente pode sentir uma certa coragem para ir conversar com alguém, né? E fazer aquilo que é realmente interessante no momento. Ou então para a gente conquistar aquilo que a gente precisa, né? Realizar qualquer tipo de assunto, porque Marte também, como também está em Leão, unindo com as características de Leão, né? Traz aquele teor de criatividade com atitude, coragem. Então é ótimo para a gente realizar aquilo que a gente realmente está precisando, né? Ou aquilo que desperta o nosso interesse, o nosso desejo naquele momento. Domingo, dia 1 de junho, a Lua estará ainda em Leão durante o dia e noite. Então a Lua vai estar em trígono intenso com Vênus, vai continuar em conjunção e vai ficar mais exata nessa conjunção com Marte, o que favorece qualquer assunto de parceria ou negociações. E a Lua vai começar a formar sextil com Júpiter e quadratura com Urano, mas isso fica mais intenso durante a noite. Então, o dia ele está mais voltado para a gente interagir com família, com amor, casamento, parcerias de trabalho também para as pessoas que gostam de trabalhar no domingo, ou para aqueles que realmente precisam trabalhar no domingo. Né? Isso favorece a compras, tá? Então também pode ter um teor daquelas pessoas que gastam por impulso. Toma cuidado com isso. Mas para você que está vendendo é ótimo. Né? E aí durante a noite a Lua estará em sextil com Júpiter e quadratura com Urano. Isso segue numa vibe mais sociável, né? Mais bem-humorada por conta de Júpiter. Só que essa quadratura com Urano, ela meio que restringe a nossa conexão com mais pessoas. Então assim, eu tô bem-humorado, mas só com aqueles que eu conheço. Com aqueles que eu não conheço, o que eu tenho a ver? Né? Segunda-feira, dia 2 de junho, a Lua vai entrar em Virgem, lá por volta da meia-noite, em ponto. Então, Lua em Virgem, a gente sai daquele humor mais motivador de Leão, um pouco nervoso também, e entra na Terra mutável de Virgem. Virgem já deixa nossa expressão emocional mais crítica. E durante o dia, a Lua vai estar sem aspecto, então a gente pode sentir uma certa desconexão com as pessoas, ou então pode sentir como se a gente não consegue expressar o que a gente sinta, por mais que a gente esteja conectado com pessoas. E isso acaba virando uma autocrítica. Vamos tomar cuidado com isso. Por outro lado, o signo de Virgem é ótimo para a organização de ambientes, limpeza de casa, então para as pessoas que precisam, vai que vai. Virgem também fala sobre trabalho, então se você está dedicado ao seu trabalho, ótimo. O trabalho a gente tem que ser mais racional do que emocional, né? É lógico que depende do trabalho, mas assim, racional que eu falo é para ir vender e boa. Então não presta muita atenção no emocional, porque como a Lua está sem aspecto, isso pode acabar baixando a nossa vibe, a nossa energia. Durante a noite a Lua começa a formar aspecto com o Sol e fica mais intenso, né? Aspecto exato com o Sol. No caso aí seria uma quadratura. Então a quadratura ela segue naquela dificuldade em expressar o que a gente está sentindo. Ela pode nos abrir para a Lua crescente que vai acontecer no próximo dia, terça-feira. Então, nessa segunda, durante a noite, vamos começar a perceber que tipos de sentimentos estão crescendo dentro da gente. É o momento para a gente se observar e observar o nosso entorno e ver o que as pessoas, o que o ambiente está trazendo pra gente. Se está trazendo, né, tá favorecendo nossa saúde ou se está atrapalhando. E eu não falo só de saúde física, eu falo de saúde mental também. Bom, estrelas, então era isso o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar, curtindo, comentando e compartilhando, também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail e também o meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia, meus e-books estão disponíveis também na descrição do vídeo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.